Uma live que tem o objetivo de entregar para você um conhecimento que é capaz de transformar a maneira como você se vê, a maneira como você vê as outras pessoas e a maneira como você coloca algo de valor e de sentido no mundo. Finalizando aqui mais uma semana, qual é o sentimento que vocês finalizam essa semana? É um sentimento de sucesso, de superação, de conquista, de empoderamento, de celebração? Ou é mais uma semana ainda naquele estado de eu não fiz o que tinha que fazer, a vida não tá como eu gostaria, aquele sentimento baixo ou aquele sentimento no topo, sabendo que a coisa tá acontecendo, que você tá dando os passos necessários para criar aquilo que você lá no fundo do coração deseja? Como é que você finaliza essa semana? Deixa eu fixar aqui o nosso tema para hoje. Abri essa live especial, as nossas lives elas acontecem todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 8h08 da manhã. E hoje eu abri uma live especial que eu quero te apresentar um filho, uma filha, uma criação. E antes de te apresentar essa criação, eu quero te entregar um conteúdo que é um conteúdo de muita transformação para a maneira como a gente se enxerga, para a maneira como a gente se posiciona no mundo e também para a maneira como nós realizamos os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos planejamentos. Quero falar hoje com você sobre um tema que se chama autoimagem. É a imagem que você tem de você mesma. Essa é uma modificação que ela acontece todos os dias, mas que antes de acontecer essa autoimagem, a gente tem que olhar um pouquinho lá atrás para entender como que foi a criação dessa autoimagem, como que ela está afetando hoje nos nossos resultados e como que a gente modifica ela para ter resultados diferentes. Perguntei aqui como é que vocês finalizam a semana e colocaram aqui para mim, sentimento de mudança. É como se estivesse me superando para subir. É incrível esse sentimento de você reconhecer que as coisas estão aqui dentro, né? Emoções oscilantes, medos, crenças, pensamentos críticos, pensamentos sabotadores, emoções densas, que quando eu descubro que está aqui dentro, eu começo a fazer um processo ali de elaboração e isso faz com que eu mesma me supere. Eu me superei, alguma mudança vai acontecer. A gente vai falar muito disso hoje também, dessa modificação interna de como você se enxerga, de como você se projeta no mundo. Estou fazendo essa live para apresentar para você, como eu falei agora no início, um filho, uma filha que eu criei, que se chama Bússola Estratégica Feminina. Ela vai ser uma masterclass. Masterclass é um evento de 2 aulas. Aulas práticas e profundas que eu vou abrir na semana que vem e que hoje eu quero te apresentar todo o conteúdo programático para ver se faz sentido para você. Pra gente, qual é o objetivo dessa minha criação, dessa bússola financeira? Eu fiz uma das lives e eu contei para vocês que eu faço um planejamento, que nesse planejamento eu coloco os meus sonhos, eu coloco os objetivos para aquele ano, eu divido esses objetivos em metas e que os sonhos eles sempre vão ser algo maior. Então muitos dos sonhos é quem eu quero me tornar, a maneira que eu quero trabalhar para o outro, o que eu quero entregar para o mundo, a mãe que eu quero ser, a esposa que eu quero ser, a profissional que eu quero ser, a empresária que eu quero ser, são coisas maiores. São coisas que talvez eu vá atingir daqui a 2, 3 anos, 5 anos. Só que esses sonhos maiores, eles guiam todo o passo a passo. Eles guiam o emprego que eu vou estar, eles guiam o relacionamento que eu vou estar, eles guiam as metas do dia a dia, da rotina. Por quê? Porque eu literalmente sei para onde eu tô indo. E aí, para ficar uma coisa bem clara na tua mente, pensa assim. Eu decidi que eu quero ir para o Rio de Janeiro e eu vou de carro. Eu vou colocar no Waze o destino certinho de para onde eu tô indo. O Waze ele vai traçar, conforme a minha escolha de para onde eu estou indo, caminhos possíveis. Ele vai me traçar os caminhos que tiver menos trânsito, que tiver com fluxo moderado, que tiver sem muito risco, muito perigo, que tiver mais rápido para eu chegar. Por quê? Porque eu setei o endereço de para onde eu tô indo. Então, essa é a mensagem que a gente precisa fixar na nossa mente. Se eu não faço ideia de para onde eu tô indo
E se eu nunca nem pensei realmente para onde eu tô indo, porque eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedora, ou porque nunca alguém trouxe com tanta clareza porque que eu tenho que escolher para onde eu tô indo, eu não vou ter rotas, eu não vou ter destino, eu não vou ter caminho e eu vou ficar aqui dias após dias perambulando na loucura da vida. E aí uma vizinha vem e pede um favorzinho, eu resolvo. Aí a filha tem um probleminha, eu vou lá e resolvo o probleminha dela. Aí o marido tem um problema, eu resolvo o problema do marido. Aí eu fiquei sem dinheiro e aí eu vou fazer alguma coisa, entro no emprego, quando vê passaram-se 5 anos e aquele emprego nem era o que eu queria. Eu só entrei lá porque eu tava sem dinheiro naquele determinado mês. Eu vou levando. Eu vou levando. Então, saber essa questão de para onde eu tô indo, no detalhe, tá? Não é uma coisa filosófica. Quando eu criei esse projeto, que se chama Bússola Estratégica Feminina, é para mulheres, é literalmente para mulheres, porque não é um planejamento lógico, racional. Não, ele é um planejamento feminino onde nós vamos utilizar lá dentro ferramentas para desenvolver a tua intuição e o teu olhar feminino de realmente para onde você quer ir. O que você quer como vida? Muitas mulheres, talvez, nesse momento, só queiram se sentir mais capazes. Só queiram parar de olhar no espelho e se julgar. Muitas mulheres queiram construir um negócio, um projeto, queiram começar a falar na internet, colocar a sua mensagem. Mas qual é o verdadeiro desejo do teu coração? Então, por isso que eu coloquei Bússola Estratégica Feminina, porque é para mulheres. Eu quero falar com mulheres, olhando de um jeito que não é lógico, mas é um jeito intuitivo, um jeito empático, um jeito amoroso. Eu vou te apresentar detalhes dessa nossa imersão hoje, que vai acontecer na semana que vem, dia 17 e 18. E antes disso, eu quero te trazer aqui um conceito que ele já é uma aula, tá? E esse conceito, ele vai embasar muitas das nossas escolhas, e aí você já pode pegar todas essas informações e fazer uma análise aí. Eu separei aqui em 3 fases pra gente analisar. Por quê? Quando eu falei na live da terça-feira que eu tava fazendo meu planejamento e que isso me dava direcionamento de pra onde eu tava indo, que isso fazia com que eu acordasse num determinado horário de manhã, que eu fizesse meu cardio, que eu tomasse tanta água por dia, que eu anotasse, que eu tenho um relógio que é possível anotar, eu anoto quantos litros de água, porque eu sei quanto de água meu corpo precisa, eu sei quantos quilos eu quero estar até uma data lá que eu coloquei em fevereiro, e aí eu sei que eu vou ter que fazer um cardio pela manhã e um treino à tarde, é um projeto de um determinado período, depois eu posso até diminuir. Então eu sei para onde eu tô indo, eu sei as metas que eu tenho que estipular. Então se alguém vier me chamar para fazer um projeto, talvez, se não fizer sentido para esse lugar que eu tô indo, eu vou dizer que nesse momento eu não posso aceitar. Por quê? Porque eu sei para onde eu tô indo. E tirar horas da minha vida, deslocar horas da minha vida para uma outra coisa, é me sabotar. Então eu mesma me torno totalmente empoderada e capaz de dizer sim e dizer não na minha vida, porque eu sei para onde eu tô indo. Você ganha na sua mão literalmente uma bússola de para onde você tá indo e o que você quer fazer com a sua vida, com as suas horas, com a sua rotina. Isso não tem preço. Isso não tem preço, isso é empoderamento. Você vai conseguir dizer até não para alguns familiares, que no momento em que você tá com eles só poluem a sua mente. E não é um não num nível de arrogância, é um nível de não, eu não consigo dividir esse tempo com você nesse momento, porque o meu projeto, ele é muito maior e eu sei para onde eu preciso ir nesse momento. Então eu preciso estudar, ou eu preciso ir pra academia, ou eu preciso fazer uma dieta. Você sabe dizer não. Muitas de nós mulheres temos um problema absurdo de dizer não, mas o não, ele acontece quando eu sei para onde eu tô indo, eu sou verdadeira comigo. Então, a nossa dificuldade de construir um planejamento e se manter nele, ela acontece porque a gente tá usando o planejamento masculino. Aí você entra na internet, ou então vai na papelaria, e aí você compra um planner. E aí você coloca lá, metas para 2023. Emagrecer, tomar mais água, dormir melhor, fazer mais dinheiro. Você bota metas mentirosas, ilusórias, que nem você e nem ninguém no mundo vai ser capaz de realizar.
Porque se você não sabe quantos quilos você quer emagrecer, quantos litros de água por dia, quanto de dinheiro, valor, especifica valor. Quais são as atividades, os projetos que você vai ter que manter. Se você vai ter que criar uma renda extra, se você vai ter que pedir aumento, se você vai ter que botar um negócio na internet, quantas vendas você vai ter que fazer. Isso são metas realísticas. São coisas que têm mensuração, valor, tempo, período, análise. Eu consigo analisar se eu tô indo, se eu não tô indo. Isso é um planejamento verdadeiro. Só que esses que a gente compra aí, a gente acha que vai fazer, é tudo mentira. Então, talvez você esteja no momento de acordar e perceber que se eu não tiver algo verdadeiro, feminino, que coloque os meus sonhos, os meus planos e os meus momentos de vida como prioridade, vai chegar mais um ano, no final de mais um ano, e eu vou entrar naquele belo padrão que a gente já tem de me criticar. Nossa, não fiz nada que eu gostaria, o ano não passou, eu não fiz nada. E aí continua. Passa 5, 10, 15 anos, 20, quando vê tá com 50, 60 e ainda naquela ladainha, na vitimização de que eu não consegui. Não, é pra sair desse lugar. Tem 3 fases que fazem com que a gente se sinta capaz de montar um planejamento e cumprir esse planejamento sem se sabotar no caminho. Eu vivi exatamente todas essas fases, e muitas de vocês que já conheço pessoalmente, no íntimo, porque são minhas clientes, são amigas e eu tenho contato, eu acredito que também já viveram ou estão ainda vivendo uma dessas 3 fases. Quando você supera essas 3 fases, ou você identifica em qual delas você tá, e aí você faz a mudança e supera, você se torna literalmente dona e responsável pela sua vida para construir um planejamento para você, onde o foco é você. E você supera também o medo de ser egoísta. Por quê? Porque você sabe que você está fazendo por você e que isso te torna uma pessoa melhor para todos. Então, quais são essas 3 fases que ela antecede a criação de um planejamento e a execução de um planejamento verdadeiro feminino, onde o teu sonho, o teu objetivo de vida é o foco do planejamento. E não aquilo de... Percebe bem isso que eu vou te falar. Quando você fala assim, ó, quero fazer mais dinheiro. Só que a base, por que você quer fazer mais dinheiro? Quer fazer mais dinheiro porque você não suporta ver os seus pais passando dificuldade e aí você quer mudar a vida deles. Percebe que antes de você pensar em você, eu vou primeiro criar dinheiro, eu vou me especializar, eu vou pagar uma terapia, eu vou tratar minha saúde, eu vou investir em mim, eu vou montar um projeto, eu vou investir dinheiro, eu vou rentabilizar aquilo e aí eu vou ter uma poupança maior, aquilo vai me gerar segurança interna de que eu sou independente, eu sou responsável. Conforme isso vai acontecendo, essa roda vai girando, eu vou criando mais dinheiro, depois de algum tempo eu posso até começar a ajudar minha família. Percebe que sempre as nossas motivações elas são negativas? Nós tiramos o nosso olho da nossa situação de vida, a gente coloca no outro e olha o horrível do outro. O outro tá passando fome, o outro tá morrendo, coitado do outro. A gente não entende que a vida ela é sagrada e ela é uma lei. Todo mundo está onde merece estar. Então, se a pessoa ela tá passando por um desafio, e às vezes um desafio muito ruim, de doença, de coisas horríveis, ela, durante toda a sua caminhada de vida, se colocou ali. Porque não é Deus, o universo, responsável por ferrar a vida de ninguém. A pessoa, através dos seus pensamentos, através dos seus comportamentos e através das suas experiências de vida, ela entrou ali. Então, se nós temos um pai ou uma mãe que está com uma doença, que está com uma questão financeira, que está com uma questão de trabalho, que se sente incapaz, que está com depressão, tira o peso de você, sai da arrogância. E eu falo isso com muito respeito e muito amor no meu coração. Sai da arrogância de achar que você é a culpada por ter colocado eles lá, ou pela situação deles, ou que você é a responsável. São 2 pontos de arrogância. Ou que você é culpada, ou que você é a responsável por resolver a vida deles. Eles tiveram 10, 20, 30, 40, 50 anos para se responsabilizar sobre a sua própria vida, para evoluir como ser humano e para ganharam o direito de construir a vida do jeito que eles quiseram. Deus não castigou,
A religião não castigou, o universo não castigou, ninguém castigou. A pessoa, ela entrou nesse lugar. E aí, usa isso pra você. Nós estamos exatamente onde nós merecemos. Eu tô passando por uma situação pessoal, bem pessoal, que tá me desafiando muito. E tá me desafiando a romper muitas barreiras. Só que eu sempre tomo uma dose de autoconsciência e eu falo, eu me coloquei nessa situação. Como eu me tiro daí? Porque eu não entro naquilo de eu não vou resolver, eu não sei como fazer. Eu não entro daquela de meu pai fez isso comigo, o ex fez aquilo comigo, a nova fez aquilo comigo, o mundo fez aquilo comigo, o dinheiro fez aquilo... Não. Eu tô na responsabilidade de saber que eu entrei ali e que eu tenho poder de sair dali. Então, tire... Nós vamos construir juntas, nesses 2 dias de imersão, um sonho real que te coloca no centro. Se depois de 2 anos você quiser colocar a família e outras pessoas no centro, você coloca, mas nesse momento é você no centro para que você se empodere do poder de construir a tua própria vida e aí sim, preenchida, você consiga ajudar o outro. Eu tive uma cliente que ela dizia assim, Cris, eu tenho medo de ter dinheiro e ouve se isso é verdadeiro pra vocês. Eu tenho medo de ter dinheiro porque toda vez que eu tenho dinheiro, alguma vizinha pede dinheiro e eu não consigo dizer não, porque eu sei que eu tenho dinheiro. E aí quando vê, eu já tô sem dinheiro de novo. Olha os níveis de dor, de prejudicação que nós nos colocamos por não saber se posicionar, se priorizar e dizer não na nossa vida. Quantas vezes a gente não sabe dizer não? Mas quando você tem um planejamento feminino, em que você sabe para onde está indo, isso não é arrogância, isso é transformação, não tem como você não dizer não, porque você diz não de um lugar de sabedoria. Quando a gente vai para a escola cedo, aprender a escrever, a estudar, existe um adulto, uma pessoa ali que vai trazer uma informação para você. Você vai pegar aquela informação com repetição, todos os dias aprendendo aquilo, você vai internalizar e você vai se tornar uma pessoa diferente a partir do momento que você tem aquela informação. Se você não tiver aquela informação, você continua sendo a mesma pessoa. Isso que eu vou te entregar aqui agora, isso que eu vou te entregar nessa imersão de 2 dias, que vai ser uma masterclass, vão ser ferramentas e informações que você não tem. Não tem, porque eu peguei com todo o estudo da vida e com a minha vida própria. Você não tem. É algo único, é a minha criação. Por isso que eu chamo meu filho, minha filha. E você vai pegar essas ferramentas na prática ali comigo e você vai se tornar uma nova pessoa. Porque você nunca ouviu isso. É autoral. E você pega essas ferramentas e coloca na sua vida e percebe que se torna uma nova pessoa e percebe novos resultados. Mas o que impede a gente de fazer um planejamento? Porque eu sei, todo mundo fala, nossa, ainda bem que ela entrou maravilhosa aqui. Acabei de falar de você, Paty. Só não citei nomes, mas falei de uma história sua. E ok, se todo mundo fala de planejamento, se todo mundo fala de disciplina, por que eu não consigo? Ou por que eu não consegui até agora? Só essa informação, anota essa informação. Fica aqui, nem que você fique só esses minutos nessa live, só pra você ouvir isso aqui. E eu espero que você baixe as suas barreiras e que faça muito sentido isso que eu quero te dizer. O que nos impossibilita de fazer um planejamento? E aí atua diretamente na área que eu trabalho. 3 pontos. O primeiro inicial. As experiências de vida que os nossos ancestrais viveram, tiveram, passaram. Por quê? Antes de você nascer, existem milhares de pessoas atrás de você. E antes de você olhar para as milhares, nós vamos olhar só para 3 delas. Pais, avós e bisavós. A experiência de vida que essas pessoas tiveram moldaram o caráter delas, a maneira que elas pensam, o comportamento delas no mundo, o relacionamento dela com as pessoas, o ganho financeiro, o profissional e o físico, se tiveram doença, se tiveram saudáveis. Por favor, pega bem essa informação vai ser extremamente preciosa para você. As experiências de vida que quem veio antes de nós teve, moldaram eles como as pessoas que eles foram no mundo e os resultados que eles tiveram. Bom dia, Deus, seja muito bem-vinda. Aproveita esse conteúdo que tá assim, fantástico. Ou seja, antes de eu nascer, o meu pai e minha mãe, eles já tinham uma história de vida. Eles já tinham hábitos. Se eram hábitos destrutivos ou hábitos construtivos, a gente não vai entrar nesse mérito. Aí você que vai ter que fazer uma análise. E aí você pode pegar um papelzinho quando sair da live para aproveitar essa energia e fazer ali uma análise. Quais eram os hábitos de comportamentos que meus pais tinham?
Esse é o primeiro ponto. Sem julgamento, só é para anotar o hábito. Tinha o hábito de comer em excesso, de beber em excesso, de não se comprometer, de não investir. Anota sem julgamento, tá? Tira o peso do julgamento, só anota. Esse é o primeiro ponto. As experiências de vida que os nossos ancestrais, que quem veio antes da gente teve, moldou quem eles foram. E por que isso é importante de eu saber? Porque você tem aqui dentro de você sangue, 50% de um homem e 50% de uma mulher. Quando eles tiveram uma relação sexual, aquilo ali se uniu e gerou 100% de você. Então, 100% de você é 50% pai e 50% de mãe. E 100% dos nossos pais é 50% do pai deles e da mãe deles, dos nossos avós. Então, não tem como fingir que isso não é real. As nossas células vieram daquele homem e daquela mulher. Nós temos referências. E identificar esses padrões que eu tô falando pra vocês, você não precisa viver a vida ali, tá? Senão você vai se sabotar e viver olhando pro passado, pro ancestral. Não é isso que eu tô falando. É pra você reconhecer quais são os padrões de comportamentos que eles tiveram e que você tá repetindo hoje, sem saber que você tá sendo igualzinho a eles. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, as experiências de vida que nós tivemos na nossa infância e que foram reais, foram visuais, foram vívidas, foram sensoriais. Isso se conecta com a primeiro. Porque se eu tive um pai que era muito violento, se eu tive um pai que ele vivia com problema financeiro, se eu tinha uma mãe que brigava muito com meu pai, tinha problema de relacionamento, se as minhas tias falavam muito de traição, de separação, eu vivi aquilo ali. Aquele universo, aquele mundo, pra mim, é real. Se eu tivesse vivido numa outra realidade, onde eu nasci num castelo, ou num palácio, ou numa realidade de um multimilionário, em que dinheiro nunca foi uma discussão, em que eles sempre trabalharam e produziram muito, em que tinham festas incríveis, em que as pessoas vestiam as mesmas roupas, eu vou me moldar de acordo com aquela experiência. Isso que eu tô falando, tá fazendo sentido pra vocês? Coloca aqui de verdade se tá fazendo sentido, porque eu preciso que essa linha de raciocínio faça sentido pra vocês, pra linkar com o final, que é por que a gente não cria planejamento. Coloca aqui pra mim. Participa comigo. Coloca energia aqui. Então, as experiências que eu tive na minha infância, as coisas que eu vi, as novelas que eu assisti, as coisas que eu vivi, se eu chorava muito, se eu apanhava muito, se eu era uma criança motivada, se eu era feliz, se eu era quietinha, se eu era vergonhosa, se eu dançava, se eu brincava, se eu era doente, tudo isso me moldou. Só que antes de me moldar, eu já venho com aplicativos instalados em mim, que veio deles. Por isso que eu falei que era o primeiro ponto. Sabe quando você compra um celular e já vem milhões de aplicativos que tu não pode nem excluir, porque, tipo, aceita que dói menos. É isso. Tem aplicativos de lá que você já vem trazendo. E aí, é um termo espiritual, mas eu não vou entrar nisso. Aceita porque você escolheu esse pai e essa mãe. Você acredita? Porque ele e ela iam te trazer os desafios que o teu espírito precisava para evoluir. Mas isso é um rolê espiritual muito profundo que eu não vou entrar aí. Mas, ou seja, reconheça. Se lá atrás veio muito fracasso, veio muito abandono, veio muita rejeição, você veio trabalhar isso na sua vida. Quanto que você hoje se sente fracassada? Quanto que você se abandona? A pior rejeição não é a rejeição do outro pra gente. A pior rejeição é a rejeição de nós pra nós mesmos. Todo dia, quando você olha pra sua conta bancária, você percebe e fala, cara, eu tô me rejeitando, porque se eu não tô criando dinheiro, eu tô me rejeitando, ninguém tá me rejeitando. Essa rejeição é uma dor da humanidade. Talvez você venha carregando ela de ancestrais para resolver. Então, primeiro ponto, as experiências que eles viveram moldaram eles e moldaram o nosso sangue, tá por dentro, é bem mais emocional. E as experiências que nós vivemos na nossa infância, que nós vimos, presenciamos, estavam lá, nos moldaram. Ponto. O terceiro ponto, as experiências, eu coloquei na verdade, 3 pontos, as experiências e as repetições de ciclos que nós vivemos na nossa fase adolescente e adulta. Moldaram muito. Eu fui uma mulher que tive... Sabe aquela frase assim de que escolheu com o dedo, que eu não vou falar qual é o dedo, mas é o outro dedo? Fala assim, olha, escolheu homem a dedo, com o dedo errado.
eu escolhia relacionamentos extremamente abusivos, onde o padrão principal era traição e violência. Até compreender, ir lá no passado e resgatar uma memória de ver meus pais brigando a ponto de se agredirem. Meu pai se separou da minha mãe por conta de uma traição. Então percebe como isso que eu tô te falando é real, não é uma filosofia barata? É real. Quando eu entendi que eu me moldei naquele ambiente, e se eu tivesse me moldado num ambiente de um homem que ama a sua esposa, que vive entregando presente, que tem carinho, que tem aconchego, que eles constroem algo juntos, talvez as minhas experiências seriam baseadas nisso. Mas as minhas experiências foram baseadas nas experiências deles. Isso é real. Isso é ser humano, isso é construção da mentalidade. Então, as experiências que você viveu na adolescência, os ciclos que você foi repetindo, firmou mais ainda na sua mente o que nós chamamos de autoimagem. A imagem que você tem de você mesma. Eu vou te contar uma coisa que ontem eu tava andando aqui na rua e eu vi o quanto eu superei isso. Eu tive um trauma que eu carreguei até 2 anos atrás. Uma vez eu tava entrando numa loja, eu trabalhava numa loja de shopping, e a gerente da loja, que eu admirava assim absurdamente, não é você, Paty, que tem aqui uma amiga minha que foi minha gerente também. A gerente da loja que eu admirava assim absurdo, eu achava ela demais, ela tinha um casamento incrível, ela tinha um corpo lindo, ela era maravilhosa, eu admirava ela. Ela, na hora que eu entrei na loja, ela olhou pra mim e falou assim: "Nossa, Cris, nunca tinha percebido que você tem a perna torta, que seu joelho é muito grudadinho um no outro." Você acredita que ela falou isso? Eu juro por Deus, eu nunca tinha percebido aquilo em mim. No dia que ela falou isso, aquilo ali foi tão impactante, tão chocante na minha vida, que eu tive que fazer terapia pra tratar isso em mim. Todos os dias que eu saía na rua, eu jurava que todo mundo tava me olhando, que todo mundo tava me criticando. Eu criei tanto isso na minha cabeça. Eu não usava calça legging, eu só queria usar vestido, eu não usava nada colado, eu só usava aquelas calças que tem a boca larga porque eu tinha medo de marcar a perna e mostrar que o meu joelho era grudadinho. Vocês acreditam nisso? Eu vivi essa depressão por anos. Isso foi me consumindo tanto que eu comecei a comer, fui por excesso de peso. Eu que hoje visto 36, eu fui para 44, número 44. Então percebe o poder de uma autoimagem enfraquecida, que qualquer pessoa vai chegar e apontar o dedo e você talvez acredite naquilo e aquilo ali vai ser uma destruição por anos. Aconteceu isso comigo. Mas por quê? Na minha família eu não fui, ninguém falava, você é linda, você é maravilhosa, você é especial, você consegue. Não, meus pais estavam muito ocupados brigando, se matando, tentando resolver suas questões lá. Então não tinha esse empoderamento, não tinha um fortalecimento. E eles também não tinham isso. Meu pai teve um conflito assim absurdo com a mãe dele. Então ele já traz a dor da rejeição e o abandono. E aí ele traz essa dor pro relacionamento dele com a minha mãe. Eu nasço num ambiente de rejeição, de abandono, de conflito, de problema de comunicação, de problema de autoimagem. Os dois se odiavam. É uma loucura. Meu pai bebia muito, minha mãe fumava muito. Eu nasci nesse ambiente e eu vou pra vida. A minha autoimagem era totalmente distorcida. Quando vem alguém e te afeta, pronto, bateu. Era só aquilo que eu precisava para me criticar, me destruir. Eu tive que pagar muito caro. Dinheiro mesmo para me tratar isso. E para saber que eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita como eu sou. Meu corpo foi construído perfeitamente, ele funciona para exatamente tudo que eu quero. Porque se eu não consigo olhar no espelho e tirar esses julgamentos que eu tenho de mim, como é que eu vou vender para você? Isso que eu tô fazendo aqui para você, eu já vou te antecipar, eu vou te fazer um convite. Se vai rolar, acontecer uma venda, é uma escolha tua. Mas é um convite para que você faça parte de algo que eu criei. Como é que eu vou ter coragem de ofertar alguma coisa se eu não me sinto capaz? Se eu vejo o pior de mim? Se eu me julgo? Se qualquer coisa que apontam eu acredito no que o outro apontou e eu me critico? Então, o terceiro ponto que nasce na nossa adolescência, porque a criança ela não tem muito isso, ela não tem muito isso do julgamento. Mas quando você vai pra escola, quando você começa a olhar para suas amiguinhas na escola e você vê que elas têm uma roupa melhor do que você, que ela tem um carro e o seu pai não tem, que tem dinheiro para fazer lanche e você não tem, que você é muito magra ou muito gorda. Quando você começa a comparar com o outro na adolescência, você vai criando e fortalecendo uma autoimagem. Essa autoimagem é a imagem que você tem de si mesmo. É uma autoimagem, é a imagem que eu tenho de mim. E muitas de nós, a maioria das minhas clientes é para mulher que eu falo, tem uma autoimagem distorcida, tem uma autoimagem destrutiva, tem uma autoimagem
sabotadora, limitante, errada, feia, procrastinadora, de culpa, de vitimismo, de feia, de incapaz, de não merecedora. Lá no fundo a gente até fala, mas lá no fundo ela não se sente merecedora de mais dinheiro, de um bom relacionamento. Então nós construímos uma autoimagem. E aí vou chegar no ponto que eu quero trazer hoje para te apresentar o planejamento. Enquanto você não entender tudo isso que eu tô te falando na raiz e libertar isso em você e fazer uma limpeza, como se você tomasse um shot de consciência, você não vai modificar sua autoimagem. Então a imagem que você tem de você hoje é que ainda que você um dia sonhe em viajar para Maldivas, você nunca vai ter dinheiro para fazer aquilo. Você já tem essa autoimagem. Então para que eu vou fazer um planejamento de talvez vender para mais pessoas? Para que eu vou fazer um planejamento de emagrecer tantos quilos? Para quê? Para quê? Não vai mudar em nada. Então percebe? Por que eu criei isso e eu chamo de bússola estratégica feminina? Porque você vai ter um guia na sua mão, mas é feminino, que vai colocar em conta tudo isso. Nós vamos fazer exercício para que você analise essas questões que nasceram com a tua família, que você está trazendo, que desajustou a tua autoimagem. E essa imagem desajustada não te permite nem sonhar. Muitas de nós, eu não vou falar muitas de vocês, eu vou falar muitas de nós, eu vou me incluir aí nesse bolo. Muitas de nós não sabemos para onde nós queremos ir, a gente não estipula uma meta porque a gente não tem nem sonho. A gente está tão travada no dia a dia tentando sobreviver, pagar as contas e não morrer de fome, que a gente não consegue ter um sonho além. Então você passa 2 anos, 3 anos trabalhando só para não morrer de fome, ao invés de ter usado 1 ano, 2 anos, 3 anos pensando num projeto que te traria a solução para todos os teus problemas. Criar uma coisa, criar um produto, entrar numa empresa que ela não ia te pagar só o dinheiro para te sobreviver, mas um dinheiro que você merece, que ia te fazer viver a vida dos teus sonhos. Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, você vai passar o mesmo tempo, só que pensando coisas diferentes, se vendo de maneira diferente. Então nós vamos construir juntas, nesses 2 dias, um planejamento feminino, onde nós vamos tratar essa questão de autoimagem. Eu vou te trazer vários conceitos, eu vou te trazer exercícios para que você olhe essa autoimagem e que você se coloque no lugar de foda-se o mundo, desculpe aí a palavra, mas é nessa energia que a gente precisa. O mundo, eu mereço. E o meu sonho é me sentir capaz. O meu sonho é faturar tantos milhões. O meu sonho é ter tantas mulheres numa mentoria minha. O meu sonho é colocar uma mentoria no mundo. O meu sonho é abrir uma empresa. O meu sonho é isso. Eu tenho o direito de sonhar. Eu vou começar a modificar a autoimagem que eu tenho. A imagem que eu tenho de mim. E eu me coloco no lugar de me permitir sonhar. Quando me permito sonhar, eu me permito planejar. Então, se você até hoje, fez vários planejamentos que nunca funcionou, eu tô te explicando por que nunca funcionou. Porque você, antes de tudo, não acredita que você é capaz. Você até fala, mas fala da boca pra fora, não sente. Então, não tem motivação. Se você não tiver uma coisa definida, você não acorda às 5 horas da manhã, como eu tô acordando. Se você não tiver uma coisa definida, você não fica de jejum e vai fazer um treino de jejum morrendo lá, gastando um monte de caloria. Não, mas eu sei que isso é disciplina. É pra além do meu corpo. É pra olhar no espelho e falar, nossa, olha como eu era. E olha como eu tô. Eu criei isso com as minhas escolhas, então eu sou capaz. Então a gente vai construir isso nos 2 dias. No primeiro dia é só conteúdo, é só ferramenta, é só informação e eu te entrego todo o material. Eu criei um material que vai dar mais de 97 páginas, que é um e-book, um workbook. É um material que eu quero que você fique na mesa de cabeceira. Acordou? Se você ainda não tem o padrão de meditar, de internalizar, pega aquele caderno e lê ele todos os dias. Para que você lembre o que você definiu, o que você escreveu e para onde você está indo. Então, se naquele dia tu pensou em se auto-sabotar, tu fala, não posso, porque eu lembro que eu defini isso aqui. Então, você vai usando uma ferramenta útil e prática todos os dias que te guia. No primeiro dia é só a apresentação de tudo isso. E no segundo dia são esses exercícios práticos que nós vamos usar várias ferramentas para realmente entender esse sonho. Dividir sonho de objetivo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O objetivo aí eu vou estipular quantos quilos, quanto de dinheiro, quantas pessoas, quantas vendas, que tipo de homem, que tipo de mulher eu quero na minha vida, que tipo de relacionamento. Sonho é diferente de objetivo. Estipulei os objetivos, agora vamos traçar as metas de um jeito verdadeiro. Que não tem essa de eu quero perder muitos quilos. Quilos quantos? Quantos? Há quantos meses? O que você tem que fazer? E quando você tem isso bem claro, bem definido, você para de ser mentirosa para você mesma. E aí você fala, cara, quando eu tô errando com aquele planejamento que eu fiz comigo, você fala, ih, me sabotei. Nossa, por que eu me sabotei?
porque esse dia eu não tava muito bem, eu tava meio oscilando nas emoções, ou eu tava menstruada, ou eu briguei com a fulana, entendi. Então eu já entendi que quando eu falo desse assunto e eu brigo com essa pessoa nesse dia, ou desse assunto, me desestabiliza todo, desestabiliza a minha rotina. Como eu posso mudar a maneira de falar com essa pessoa, ou a maneira de tratar esse assunto? Percebe que tudo fica mais claro? Por isso que é um planejamento feminino, porque não é um planejamento de só vai lá e faça, não, é um planejamento onde você vai aprender a analisar até as suas emoções no dia. A gente vai estudar os nossos ciclos, entender a interferência da lua nos nossos ciclos, para saber quando é o momento de agir e quando é o momento de ficar quieta, de parar, de se ouvir, de se acolher. Isso influencia tudo. Que mais eu tenho para falar para vocês? Eu quero falar rapidinho só o conteúdo programático. Para vocês que já estão lá no meu grupo, tem tudo isso. Eu fiz um PDF explicando tudo isso, mas eu quero falar aqui com você pra gente alinhar isso ao vivo aqui. Então, os temas que nós vamos falar, os tópicos. Montar toda a estrutura clara, real e consciente dos nossos sonhos para 2023. Então, não é um sonho de, eu quero fazer mais dinheiro. Não, quanto? Vamos lá traçar isso realmente. Tirar os sonhos do plano das ideias e definir nossos objetivos e metas para o ano e para cada mês. Então, eu sei que esse mês agora, o meu objetivo é perder 1,5 kg. Para perder 1,5 kg, reduzir completamente o excesso de carboidrato, e eu tô fazendo um treino de manhã cedo e um treino à noite. Então eu sei qual é a meta, eu sei qual é o objetivo. E se algum dia eu me sabotar, eu entendo o que tá acontecendo ali, eu me analiso, me corrijo no próximo dia. Elaborar o passo a passo dos projetos que nos levarão de forma constante e consciente a alcançar todos os sonhos estipulados. Então você vai ter uma maneira clara de elaborar um projeto e não mais ficar só, um dia eu vou conseguir. Não vai conseguir. É você. Tô falando com mulheres responsáveis que traçam um planejamento e um projeto. Nem que seja um projeto de eu vou ler um livro esse mês ou esse ano, mas é um projeto. Estimular o subconsciente para nos auxiliar na conquista dos sonhos este ano. Então, o nosso subconsciente, ele é extremamente emocional. E tudo na nossa vida é muito mais guiado pelo subconsciente do que pelo consciente. Percebe bem que você fala assim, já estipulou várias metas e nunca conseguiu atingir. Por quê? Porque a emoção, ela te domina. Quando você aprende a usar isso e acessar o subconsciente para utilizar isso ao teu favor, cara, às vezes vai aparecer uma pessoa na sua frente, um dia que tu se bateu com a pessoa num shopping, aquela pessoa te trouxe uma mensagem, que essa mensagem explodiu uma ideia na tua cabeça e tu fez uma coisa que ficou rica. Por quê? O teu subconsciente, ele entendeu o que você estava dizendo, o que estava mandando de mensagem, vibrou tanto a ponto de se conectar com a pessoa, com o sonho, com a situação, com o curso que te traria aquilo que você vem falando que você quer. Então a gente vai aprender a usar isso como uma ferramenta para estimular o subconsciente, para que ele nos ajude a realizar isso de uma maneira mais acelerada. Construir uma rotina inteligente e feminina que respeite os nossos ciclos e as nossas oscilações emocionais. Então você vai conseguir mapear as tuas emoções naquele dia, naquele mês, e você vai entender os seus ciclos para saber qual é a fase do meu ciclo feminino eu tô na fase mais de mãe, de entregar, então eu vou fazer uma oferta, eu vou fazer uma venda, eu vou ter uma conversa mais séria, porque eu tô numa fase mais acolhedora. Eu tô numa fase mais anciã, mais sábia, então eu vou me acolher, eu vou me ouvir, eu vou ficar mais presente, eu vou fazer coisas mais pra mim, vou me cuidar, meu momento de vida. Você vai saber exatamente que fase são essas e qual fase você tá pra saber como se comportar naquele momento. Você vai aprender a se alinhar com as energias da lua, de acordo com o seu período feminino, porque quem não tem mais o ciclo menstrual, ela cicla com a lua. Então as fases da lua nos interferem. Quando você não está contra esse movimento, porque é uma coisa universal, rege o mundo, você está a favor dele, você recebe dela as energias. Você não está mais fechada, resistente, você está aberta, você usa isso a seu favor. E isso muda a nossa maneira de viver e os nossos resultados. Auxilia, assim, absurdamente. Descobrir quais são e como trabalhar os principais sabotadores inconscientes do teu sucesso. Não tem como você tentar lidar numa guerra com um inimigo que você não conhece. Você não sabe quais as armas ele tem, você não sabe qual é a estratégia dele, você não sabe como ele te influencia, você não sabe. Quando você sabe exatamente, você entende também como lidar com aquilo. Como conseguir
como que se fala? Manipular, para que ele não te domine, para que você saiba dominar ele. A gente vai entender isso aí direitinho de sabotadores. E você vai obter 8 ferramentas de autoanálise para desenvolvimento pessoal, seu e de outras pessoas que você possa aplicar a ferramenta. Quando eu entendi que eu queria trabalhar com desenvolvimento pessoal e não mais na área contábil, eu comecei a fazer uns atendimentos pro bono para amigas. Então eu falava para elas, amiga, deixa eu fazer um atendimento com você, eu tô me especializando em uma área terapêutica, deixa eu fazer um atendimento com você. A maioria das pessoas não vai dizer que não. Então você vai usar essas mesmas ferramentas para atender outras pessoas. De uma maneira só para se especializar, só para se sentir atendendo outras pessoas. Então, além de você entender como que é um atendimento 1 a 1, sem o medo, porque muitas vezes a gente tem medo de começar a atender cobrando e não dá certo e aí você trava, você vai começar a usar isso no 1 a 1 de uma maneira pro bono, só para você se experimentar e para você já ver os resultados na vida da pessoa. Então, você já pode ir coletando depoimentos. Quem sabe não tá aí o início de uma grande jornada de mentora, de terapeuta, de coach. E, por último, você vai ter um planner para te guiar todos os dias e meses na sua jornada e te fazer lembrar para onde você está indo e o que você deve fazer para chegar lá. Então, você vai ter um planner que todos os dias ali, finalizou o dia, chegou no final do dia, 2, 3 minutinhos, senta e fala, nossa, fiz tudo que eu botei aqui? Não fiz, nada, tá, e é para amanhã. Você cria a estrutura para amanhã. Então, você se guia do dia para onde você tá indo, o que tem que fazer e por que você tá indo. Então, isso embasa. Quando eu sei que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu falo, não, eu tenho que acordar porque eu sei que eu tô botando disciplina, porque eu sei que eu vou estudar meu caderno, que eu sei que eu vou ler um pouquinho, então eu vou ter 1 ou 2 horas a mais, então vale a pena. Levanto da cama, escovo o dente, jogo água na cara ou tomo um banho. E isso embasa minhas escolhas. Ao invés de, tem que acordar às 5 horas da manhã porque o coach disse que é bom acordar às 5 horas da manhã. Cérebro, tô nem aí porque tu tá falando. Por quê? Porque não tem uma verdade embasada pra você, por trás disso. É algo que alguém te disse que era bom. Não, mas se não for bom pra você, meu amor, o cérebro não vai fazer não. Então você vai criar todo esse planejamento de acordo com todos esses tópicos e todas essas ferramentas. No primeiro dia é só informação, é só ensinar as ferramentas, é só conteúdo. No segundo dia, nós vamos aplicar juntas todas essas ferramentas. Então, esse é um grande diferencial de você não só assistir um curso e ter que fazer sozinho e deixar lá por meses. Não, a gente vai fazer juntas. Então, não tem essa de você se sabotar. Eu vou estar ali. Surgiu alguma coisa, surgiu uma dúvida, surgiu um medo, surgiu uma memória, alguma coisa ali que travou, a gente vai trabalhar juntas em cima disso, em grupo. Você vai ganhar o workbook com um planner, é um material extremamente completo, vou mandar para vocês na segunda-feira para que vocês possam imprimir, a gente utilizar isso no começo das aulas. Você ainda vai concorrer, quem estiver lá no grupo, a uma sessão de constelação familiar, que só a sessão já é 440. Então só a sessão, quem ganhar, já está pagando 2 vezes o valor da Masterclass. E vai ter um grupo de apoio, onde nós vamos ficar juntas por 30 dias, depois da Masterclass. Eu vou abrir o grupo para vocês falarem, trazer dúvidas, trazer coisas que surgiram e vou estar ali guiando vocês por 30 dias para que a gente consiga aplicar isso, mesmo depois que a aula acabar. O valor do investimento ele é R$237. Eu tenho certeza que isso não vai onerar em nada o orçamento de vocês. Hoje a minha mentoria ela custa entre 5.800 a 7.000, depende do planejamento que nós vamos fazer. E a minha sessão individual de constelação de 1 hora, 1h30, 440. Estou criando uma mentoria em grupo que vai estar em média de R$2.000 a R$3.000. Eu criei isso de 237, que é para não ter essa de falar, não tenho condições. Como que você não tem condições de investir em uma coisa que vai te guiar pela vida inteira? Que vai te guiar para onde você está indo? Então analise muito bem o valor que você está dando para o seu dinheiro. E analise muito bem as mentiras que você conta para você de que você realmente quer mudar. De que você realmente quer atingir o sucesso. Porque se o dinheiro é uma desculpa para você não fazer algo que você precisa e que vai realmente te mudar, talvez você esteja dando muito mais valor para o dinheiro do que para você mesmo. Então aí, meu amor, não vai funcionar porque quem faz dinheiro é você. O dinheiro ele é uma energia que ela acontece com a tua criação, com a tua produção, com a tua troca e entrega. Se você tá botando foco nele e não em você,
E eu tô falando do foco, eu não tô falando do cuidado. Se não tem cuidado, você tá descuidando, assim como descuida de si mesmo e da saúde. Mas se o teu foco dos sim e dos nãos que você dá é o dinheiro e não você mesma, aí eu acho que tá na hora de pagar uma terapia, porque o negócio é mais profundo, tá? Então, eu tenho certeza que é um valor que não vai onerar nada o teu orçamento, e eu tenho certeza que você não vai encontrar por aí uma ferramenta tão completa, porque isso é o meu desenvolvimento, é o meu método de me trabalhar, de fazer o meu planejamento. E nenhum por aí é tão feminino, é tão empático, é tão intuitivo e é tão completo que te dá uma gaveta de ferramentas ali para você utilizar todos os dias, com o intuito direto de você chegar no final do ano sabendo que aquilo que eu estipulei, ou eu atingi perfeitamente, ou para mais, ou eu cheguei bem próximo, mas pelo menos esse ano eu não estagnei. Era tudo isso que eu queria te entregar. Eu espero que isso que nós chamamos aqui de pitch de venda te inspire também a você botar algo seu no mundo e você ter orgulho de vender algo seu. Deixa eu ver se a Paty ainda tá aqui comigo, que eu quero usar uma fala nossa. Ela não tá mais aqui comigo. Mas eu lembro como é que eu tirei de mim esse medo de vender, esse medo de falar para mais pessoas. Eu lembro quando eu trabalhava na loja Arezzo. Eu fazia todos os meses de faturamento na loja Arezzo de 60 a 70 mil. E meses de Natal, 120, 130 mil. Se eu fazia aquilo vendendo sapato para outras pessoas, para uma marca incrível, como é que eu não vou fazer de uma coisa que eu sei que transformou a minha vida e que transforma a vida de outras pessoas? Como é que eu vou ter vergonha, vou ter medo, vou ter limitação de ofertar algo que é cura, que é transformação? Não tem como. Então, que esse pitch de vendas, que essa live com esse intuito de fazer essa venda e esse convite para vocês sirva para que vocês também se permitam colocar aquilo que é de vocês no mundo. Sabendo que se você não vender para quem você quer ajudar, ela vai comprar outra coisa. Cigarro, McDonald's, muita bebida, roupa que ela não vai usar, sapato em excesso. Então pensem bem nisso, tá? Eu oferto isso pra vocês assim com o meu coração repleto de orgulho e de gratidão. E eu espero que quem fizer sentido, quem quiser fazer parte, venha assim com a certeza de que essa ferramenta vai ajudar vocês assim em áreas que vocês nem sabiam que existia escuridão ali que precisava de conhecimento. Se fez sentido pra você, me chama aqui no Instagram, me chama no WhatsApp, me chama nos grupos, me chama em algum lugar, você vai me achar e aí eu te passo mais detalhes se você precisar e aí já te dou a forma de pagamento e aí na segunda-feira te incluo no grupo, tá bom? Deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Muita coisa a limpar, meu Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Porque a gente fica meio viciadinha em querer limpar o passado e esquece do hoje, do agora e do futuro. Por isso que esse planejamento é eu olho o passado, eu entendo o presente e eu projeto o futuro. Mas o que conta é o presente. O passado, ele me serve de guia. Lembra quando a gente tá dirigindo um carro? O negócio aqui, que eu não sei como é que chama muito bem, o retrovisor, eu acho, o retrovisor, ele tá aqui, eu olho apenas naquele negocinho pra trás. Tu já viu o tamanho do vidro que é o da frente? Ele é gigante. Por quê? Porque a coisa que importa é pra onde eu tô indo. E aqui dos lados eu vejo o agora, quem tá aqui pertinho. Então, eu fico com dois olhos aqui e é pra onde eu tô indo. Então, isso é pra nossa vida. Eu olho pro passado, eu curo, eu limpo, eu entendo o que tem em mim. Eu entendo o que vem me guiando inconscientemente. Limpo, deixo lá. Agora é aqui. Aqui eu tô com problema de autoestima, aqui eu tô com problema de autoimagem, aqui eu tô com preguiça, aqui eu tô com procrastinação, aqui eu tô com falta de clareza, então é isso que eu vou tratar aqui. Eu não vou viver a minha vida tratando o passado. Isso não vai resolver, isso é uma mentira, uma sabotagem. E aí eu vou pro futuro. Então tem muita coisa pra limpar, mas tem muita coisa pra gente resolver agora, aqui. Não é só sobre o passado, tá, deusas? Percebam muito bem isso, prestem muita atenção se vocês estão nesse vício aí de resolver o passado. Quando eu era criança, teve festa junina e eu fui sozinha, eu não tinha meu pai nem minha mãe para assistir. E pais das minhas amigas todas lá, nunca esqueço, é uma dor absurda, é uma dor de rejeição e abandono. E aí vê se faz sentido. Hoje, tem algumas áreas que você faz exatamente isso com você? Se rejeita e se abandona? Porque quando a gente experimenta essas sensações, nós ficamos meio que viciadas nelas. É como se elas fossem uma referência. De vez em quando a gente vai tentar ir lá de novo para resgatar elas. E aí nós fazemos isso com nós mesmas para lembrar desse momento. É doido, mas é real.
Deusas, é isso, gratidão, espero vocês, me chamem quem fizer sentido e a gente se encontra na... Eu vou continuar essa semana fazendo pitch de vendas, fazendo comunicação pra vocês, mas a gente se encontra também na aula que começa na terça-feira, dia 17 e 18, às 7h30, tá?